Olá, tudo bem? No dia 6 de junho, o Instituto do Cérebro comemorou seu aniversário de 9 anos. E para marcar essa data, a gente organizou uma série de entrevistas sobre diferentes assuntos ligados a neurociências de uma forma bem simples e bem didática. A ideia é passar para vocês um pouquinho do conhecimento produzido aqui no Instituto do Cérebro por meio das nossas pesquisas científicas. E hoje está aqui ao meu lado a professora Cristiane Furini, ela que é coordenadora do Laboratório de Cognição e Neurobiologia da Memória daqui do INSER e professora da Escola de Medicina da PUC. E a gente vai conversar sobre um tema bem pertinente nos dias de hoje, né? Se tem como apagar as memórias ruins. Professora, inicio essa conversa então te perguntando, nesse ano que passou quase todo mundo absorveu alguma memória ruim, né? Tem algo que a gente possa fazer para que essas memórias não sejam absorvidas pelo nosso cérebro? Oi, Flávia. Bom, pergunta bem pertinente, né, no momento que a gente está vivendo, mas algo específico que a gente possa fazer para não consolidar ou armazenar memórias que a gente considera ruins, ainda não tem um mecanismo chave ou algo que você diga, se você fizer tal coisa, essas memórias não serão armazenadas. Por quê? Porque nós somos constituídos e somos formados pelas nossas experiências. Então, tanto as nossas experiências boas, mas também as nossas experiências ruins, é que vão fazer com que cada um de nós seja indivíduos diferentes. Então, elas também têm um papel muito importante na nossa vida, principalmente quando a gente fala em sobrevivência, por exemplo. Essas memórias ruins são extremamente importantes para a gente saber quando estamos correndo risco, quando não estamos correndo risco. Então, esse conjunto de informações, essas experiências boas e essas experiências ruins é que vão fazer de nós e vão constituir a nossa vida, nós como um ser único e individual. E quando, professora, essas memórias ruins acabam tomando uma proporção muito grande na vida da pessoa, como que a gente faz para pelo menos administrá-las? Bom, então uma questão nós estamos vivendo um momento de tensão, de ansiedade, angústias, e isso pode desencadear então memórias desagradáveis, memórias ruins. E a gente tem que pensar até que ponto essas memórias estão afetando a nossa vida, a nossa atividade diária, a nossa rotina. Quando essas memórias começam a impactar na a lembrança recorrente dessas memórias, começam a impactar na nossa rotina, nos impedir de ter uma vida adequada, uma qualidade de vida, aí a gente tem que buscar ajuda de profissionais capacitados, como psicólogos, psiquiatras, que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo e a lidar, digamos assim, com essas memórias, a gente entender o que está acontecendo e responder melhor ou modificar a forma que nós vemos o impacto que essa informação desagradável tem na nossa vida. Professora, existe alguma forma que a gente possa mandar no nosso cérebro? Por exemplo, a gente está lá pensando em coisas ruins, tem como a gente dizer para ele, não, deu, agora eu vou pensar na praia, vou pensar nas férias, tem como a gente modular ele nesse sentido? De certa forma, sim. Algumas vezes a gente tem como fazer isso. Quando os pensamentos, nos policiarmos, né? Quando os pensamentos ruins começam a surgir, pensamentos ansiosos, preocupações, principalmente as preocupações, né, que fogem do nosso controle, coisas que a gente não consegue resolver sozinhos, a gente tem que tentar parar um momento e pensar exatamente isso. Esta preocupação é algo que eu posso resolver? Eu posso resolver imediatamente ou não? Dependo de outras pessoas para resolver? E aí, então, tentar substituir ou sobrepor com pensamentos positivos, outras coisas agradáveis, as possíveis férias pela frente, ou alguma outra coisa agradável da tua vida que tem um impacto positivo na sua vida,
para não ficar só pensando nos problemas ou coisas desagradáveis que principalmente a gente não tem como resolver. Por só nos gera ansiedade, angústia, estresse e que a gente sabe que não são bons para a nossa vida nem para a nossa memória, porque se o nível de estresse é muito alto, o nível de ansiedade é muito alto, a depressão é alta, isso vai impactar muito nas nossas memórias. Certo. Professora, tem como a gente produzir memórias positivas, né, indo ao encontro do que a gente vem falando, para como, de alguma forma, substituir as memórias negativas? Bom, como a gente falou no início, né, as memórias ruins são tão importantes quanto as memórias boas. Então, não é necessariamente uma questão de substituir, mas assim, sim de aprender a lidar com essas memórias desagradáveis, as memórias ruins. E aí, novamente, quando essas memórias desagradáveis tomam uma proporção muito grande, que impactam muito na nossa vida, na nossa qualidade de vida, é importante a gente entender o que está acontecendo e buscar a ajuda de profissionais para conseguir lidar com essa situação, com essas memórias. Então, não é bem uma questão de substituição, mas uma questão de respeitar o momento. Se o momento é mais tenso, é mais preocupante, a tendência é que a gente tenha memórias mais preocupantes. Se o momento é mais tranquilo, é um momento agradável, é um momento festivo, a gente vai ter memórias mais agradáveis. Então, elas juntas são importantes para a gente dar sequência na nossa vida, nas nossas atividades. Bom, e falando em memória, professora, sempre vem aquela pergunta, né? Quando é que a gente deve começar a se preocupar com a perda de memória? Quando nos preocuparmos com isso, né? É a grande pergunta, assim, quando a gente tem que começar a se preocupar com isso? A questão é assim, quando você tem lapsos de memória, saí de casa, desliguei o gás, não desliguei o gás, tranquei a porta, não tranquei a porta, geralmente esse tipo de esquecimento, na verdade, é muito relacionado à falta de atenção ao que a gente está executando, não necessariamente uma perda de memória. Então, a gente tem que estar atento a isso, assim, eu estava fechando a porta de casa e pensando que eu tinha que comprar no supermercado, provavelmente eu não vou me lembrar se eu realmente tranquei a porta depois. Como é que a gente começa a se preocupar? Quando esses lapsos de memória começam a afetar muito a nossa vida diária, a nossa rotina, a nossa interação social, aí a gente tem que pensar se realmente, né, se estamos realmente começando a ter um quadro de grande impacto de perda de memória e buscar um profissional para fazer um acompanhamento, como por exemplo um neurologista. É importante, geralmente isso também vem atrelado à família. Quando a gente começa a desenvolver, por exemplo, um quadro de demência, o início de demência, o indivíduo em si, muitas vezes, não se dá conta desses lapsos, dessa perda de memória. Quem começa a identificar são os familiares. Então, os familiares têm que estar muito atentos a isso também, para poder identificar nesse indivíduo, ele está diferente, ele está tendo mais lapsos, ele está esquecendo coisas, não está conseguindo manter uma conversa, um diálogo, está esquecendo coisas que a gente conversou há pouco. Então, os familiares costumam identificar muito mais do que o indivíduo que está sofrendo com a perda de memória propriamente. Então é importante a gente dar valor para tudo aquilo que a família fala, por exemplo, né? Porque às vezes a pessoa não dá bola. Meu irmão tá pegando no meu pé, minha mãe tá pegando no meu pé. Não, então é importante a gente valorizar aquilo que vem, certeza. Essas observações que vêm da família, né? Com certeza. Certo. Professora, nessa pandemia muita gente passou a reclamar, né, que a memória está ruim ou está pior do que antes da pandemia. Como é que a gente explica isso? Isso também está muito envolvido com essas questões que a gente comentou, como níveis de ansiedade, estresse, depressão, o sono inadequado. Então, esses fatores interferem muito no armazenamento e na formação, na evocação, na lembrança de informações. Então, esse momento tenso que a gente está vivendo
pode sim afetar as nossas memórias. Então a gente tem que ter um cuidado também isso, tentar controlar a ansiedade, o estresse, para que eles não afetem a nossa memória. E aí com isso também é afetada a atenção, e a nossa memória também depende muito da nossa atenção. Quando eu quero aprender algo novo, eu tenho que estar com a minha atenção voltada para aquilo que eu quero aprender. Então, isso também é uma dificuldade que a gente está vendo, né, durante a pandemia, porque a nossa capacidade atencional, que também está relacionada à ansiedade, né, afetada pela ansiedade, pelo estresse, também está afetada. Perfeito. Cris, além de controlar a ansiedade, exercício físico, uma alimentação saudável, leituras, tudo isso de fato ajuda na preservação da memória? Cada vez mais a ciência tem demonstrado que uma alimentação adequada, exercícios, atividade física, um sono, uma noite de sono adequada é extremamente importante para a nossa memória. Então, a leitura, por ser um exercício complexo, se a gente pensar em tudo que envolve a leitura, né? Você tem que reconhecer as palavras, você tem que saber o significado das palavras, você tem que lembrar o que você leu para dar continuidade à leitura. Você usa da sua imaginação, porque você acaba criando imagens daquilo que você está lendo e contextualizando, às vezes com algo que você se identifica na leitura, né? Então, alguns desses fatores, né, que a gente comentou, como exercício, alimentação, o sono e a leitura, são extremamente importantes e a ciência tem demonstrado cada vez mais que são extremamente importantes para a preservação da nossa memória. E uma última pergunta, professora, o uso das tecnologias, né? Todo mundo tem dúvida em relação a isso. Afinal, as tecnologias nos ajudaram ou prejudicaram a nossa memória? Acho que as duas coisas. É aquela questão do equilíbrio, né? Tu tem que buscar sempre um equilíbrio. Se for demais, pode prejudicar. Se for de menos, também pode te afetar de alguma forma. É inevitável hoje, nós não vamos retroceder nisso, né? A tecnologia está na nossa vida todos os dias, em qualquer lugar que a gente olhar, a gente vê algo relacionado à tecnologia. Então, a gente tem que tirar o melhor proveito dessa tecnologia, usar elas para aprender coisas novas. Então, hoje tu pode usar a tecnologia para aprender a tocar um instrumento, para aprender uma língua nova, né? Para aprender sobre um conteúdo que te interessa, que você tem curiosidade. Então, a gente tem que tirar o melhor proveito disso, assim. Uma coisa que tem se identificado é que com a tecnologia, pensando na nossa memória, o que mudou com o tempo é que o acesso à informação está muito mais rápido, muito mais fácil. Então, o que tem se identificado é que muitas vezes as pessoas não têm a recordação da informação em si, mas, na verdade, de onde essa informação está. Para localizar a informação mais do que a informação em si, justamente por essa facilidade de acesso que a gente tem às informações que está na palma da nossa mão hoje, né? Se a gente está com o celular e internet, a gente tem acesso à informação que a gente quiser. Então, a questão é essa, o equilíbrio e saber usar essa tecnologia toda a nosso favor para melhorar as nossas habilidades e a nossa memória. Como tudo, então, exatamente. A palavra-chave é o equilíbrio. Né? Certo. Muito obrigada, professora Cristiane, por todos esses esclarecimentos, por todas essas informações. Te agradeço imensamente por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço, Flávia, por estar aqui hoje conversando contigo e agradeço ao público que está nos assistindo.